Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está fervilhando. Em termos de legislação, tem que ver o Código Penal nos crimes contra a saúde, tem que ver a regulamentação de Anvisa, tem que ver lei, há muita portaria, normativas. Põe na cabeça que a Anvisa é a chefe, depois tem os outros órgãos que é interessante, mas nós vamos falar de medicamentos. E qual é a moda hoje em dia? Eu acho que não é no Brasil, é no mundo. Né? É emagrecer. Como eu tenho esse corpo já definido, não tenho essa necessidade, eu não vejo tanta que nem o pessoal aí, mas que cara que é gordo, ou que, sabe, precisa emagrecer, tá atrás de um tal de injeçãozinha do capeta, né? Que é monjara, tirzepatida, semaglutida, tudo que tem tida, os caras estão se aplicando. E com uma coisa grave, tem gente importando de países vizinhos, só que a importação não existe. Ou seja, é um contrabando. Vai para lá. Você pode trazer? Pode, viu? Pode ver a regulamentação. Você pode trazer o suficiente para o seu tratamento. Digamos que o seu médico deu uma receita em que você vai tomar essas medicações, digamos, uma vez por semana e então você vai precisar de um mês, eu não sei, mas quatro. Não, acho que um mês é uma caneta, não sei. Mas digamos que sejam 3 meses, você precisa trazer 3 canetas. Você pode trazer. Agora não pode trazer sobressalente para vender. Só que tem cara que é espertinho, né? Ele pede para o médico pular para chegar aqui e fazer revenda. Isso é perigoso, não só em termos de estar manuseando, estar trazendo para o Brasil medicamento para fazer comércio que não pode, ou desautorizado, lógico, né? Ou você até está arriscado a comprar uma medicação falsa, né? Você não tem controle, então você nada difícil de você estar trazendo a medicação e essa medicação de fazer mal. Para isso eu vou conversar com a doutora Juliana Oliveira, que é clínica geral e está muito afeita a esse tipo de procedimento. Lógico que nós vamos falar um básico e levando em consideração que é o seguinte: medicação só através de receituário médico com indicação do próprio. Outro detalhe: cada medicamento ele tem um efeito para cada pessoa. Então, tomem cuidado, conversem bem com o seu médico, não mintam, porque existem casos que a pessoa não pode tomar e aí fala, não fala isso, senão não vai te dar. Você está arriscando sua cabeça. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo. Eu falei alguma bobagem na introdução? Não, faz alguns meses agora que as canetas injetáveis emagrecedoras precisam de receita, porque antes era vendido sem uso de receita. Acho que de uns 4 meses para cá agora precisa de receita, receita controlada, ou seja, receita duas vias, que uma fica retida na farmácia e a outra fica com o paciente. Mas essas canetas, Juliana, elas são. Porque todas as minhas perguntas são de leigos, tá? Pelo que eu ouvi primeiro, eu tomo insulina, eu tomo Schultoff. Essas canetas, teoricamente, eu ouvia falar que eram para diabéticos. Tem dois tipos de caneta desses componentes, que é a tirzepatida, que seria o Monjaro, e a semaglutida, que seria o Wegovy ou o Ozempic, que são a mesma molécula.
A semaglutida, que é o Ozempic, ela foi inicialmente feita para pacientes diabéticos. Então, ela é um agonista de GLP-1, que é um hormônio que vai agir aumentando a saciedade, aumentando o efeito da insulina no corpo. Então, vai ter alguns benefícios para um paciente diabético. Essa é qual? A semaglutida, que é o Ozempic. Ozempic, né? E aí, como efeito colateral, foi visto que essas medicações também haviam conjunto uma perca de peso. Tanto que aí começaram a otimizar a molécula, conseguiram achar a tirzepatida, que é o Mounjaro, que ele, além de ser um agonista do GLP-1, que é igual a semaglutida, ele também é um agonista de GIP, então ele tem 2 mecanismos de ação. Ele já é uma molécula pensando mais em perca de peso, é uma molécula um pouco mais recente, então a gente ainda não tem estudos tão grandes quanto a semaglutida. E pelo que se vê nos estudos que tem em andamento, tem estudos bem grandes andando, que o New England está soltando estudos, tem benefícios um pouco maiores do que a semaglutida, em perca de peso, mais ou menos uns 10% a mais de perca de peso. Mas ainda não tem tantos estudos sobre os efeitos benéficos quanto tem da semaglutida, que já é uma molécula bem mais utilizada, bem mais antiga. Então, quando você fala, só para nós sabermos, que quando você falou GL não sei o que, isso aí para mim é gás, você falou Jeep para mim é carro. Que é essas moléculas, você está falando de outro? O que é isso aí? Eles são... Em linguagem bem popular. Eles são basicamente... O que vai fazer ele só vai... Para os críticos de plantão, eu quero que ela não seja técnica. Então, fala, nossa, mas ela não falou da GLSDH. Não, eu quero, para nós entendermos. Porque não adianta, senão ela vai falar no congresso lá para vocês. Que aí vocês se viram e se entendem. Nós não, nós somos meros mortais não técnicos. Quando eu vou explicar para os pacientes o que eu falo. Então, a semaglutida, que é o Ozempic. Tudo é injeção. Tudo é injeção. Não tem hoje comprimidinho? Já tem. A semaglutida funciona? Em comprimido tem, não tem a mesma eficácia, mas ela já existe. Mas não tem. Já vende na farmácia, tem pacientes que usam, mas não tem a mesma utilidade. Tem que ter receita. Então ele é um agonista do GLP-1. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma função que esse hormônio faz no corpo. Então ele vai como se estivesse otimizando a função desse hormônio. Ele vai diminuir o esvaziamento gástrico, então vai deixar mais tempo a comida parada no estômago, então você fica mais tempo saciado. Ela age também nos receptores cerebrais, então faz com que você fique com a sensação de estar mais tempo saciado também. Ela dá a sensação de saciedade, não só a diminuição desse esvaziamento. Então são 2 formas que a gente consegue fazer para esse paciente ter menos fome, tanto em mecanismos cerebrais, quanto em mecanismos de fato de esvaziamento gástrico. Mas age no teu cérebro? Sim. E não é perigoso isso? Ficar mexendo com o cérebro? O cérebro está quieto? Não, ela não é uma molécula que vai agir somente no cérebro, não é nada em relação a isso. Ela é um agonista de um hormônio que tem um efeito de saciedade que o cérebro tem. Quando a gente come, a gente precisa se sentir saciado para parar de comer. Então, o cérebro age em conjunto a isso. Precisa avisar isso pro meu cérebro. Eu como, ele não ele sempre fala, não, eu falo, tô satisfeito, né? Ele fala, ainda não. E aí o Mounjaro, em conjunto, ele é como se ele fosse um otimizador ainda mais desses efeitos que a semaglutida já tem. Então, o mais forte deles é o quê? É o Mounjaro. A tirzepatida. Tirzepatida é o mais forte. O outro, o Igov, eu tomei qual? O Igov. Eu tomei Igov. Gente do céu. Uma coisa. Se esse aí é o mais fraco, parece que você comeu um abacaxi e ele ficou entalado na garganta com casca. Você vai dormir à noite? Nossa. Se você deita, você começa... Eu tô falando por mim, uma azia. Parecia que eu tinha um fogareiro dentro do estômago. E o negócio parecia que estava entalado aqui na garganta. Aí ela falava, mas, para mim, né? Mas você tá com fome? Eu falei, não, eu tenho cabeça de gordo. Aí eu passava pela cozinha, o queijo olhava para mim, eu olhava para ele. Ele falou, você me abandonou por quê? Não te fiz nada.
Aí eu falo, na verdade, eu ia lá e comia o pedaço de queijo. Pra quê? Aí eu passava mal a noite inteira. Para mim era. Como é que fala arroto tecnicamente? Tem um termo melhor que arroto? Sei lá, refluxo, sei lá o que foi. Eu ficava com arroto, eu tinha que levantar no meio da noite para conseguir expelir gases, perder arroto. E eu ia aquele negócio, eu tomava 40 comprimidos de magnésia biturada durante a magnésia, durante a noite. Para mim foi horrível. Tanto é que ela falou, mas para você é bom, porque você tem diabetes, tá? Vai ajudar. Realmente, a diabetes, junto com as outras, caíram muito. Mas eu falei para ela, tô fora, não quero não, tem que ter. Agora, o outro é mais forte. É. E ele não é para diabético. Ele também tem um efeito, porque ele tem. Ele é como se fosse uma junção de duas coisas. Então, um é só agonista de GLP-1, ele é um agonista de GLP-1, mas também é um agonista de GIP. Então, ele junta duas funções. Por isso que ele é mais potente e tem um efeito maior. O que muda é, a semaglutida já tem estudos comprovados que melhoram o risco cardiovascular, estudos a longo prazo, com grande número de pacientes, então um N bem grande, pacientes de formas distintas, então ele tem mais estudos comprovando e que a gente consegue garantir que de fato reduz risco cardiovascular, que tem uma melhora na proteção renal até certo ponto. O que é até certo ponto? É porque quando a gente tem uma filtração renal, quando o rim já está bem ruim, ou seja, o paciente tem uma doença renal aguda ou crônica já no estado mais terminal, aí a gente tende a não usar algumas medicações Não injetáveis. usar. Não. Aí não pode usar esse negócio. Não. Nós vamos chegar nele. Mas me fala uma coisa. Quando você fala, melhora o cardiovascular, porque quando você como médica falando isso para o paciente que é diabético, né? Porque o diabético eu sou, então você vai lá, o cara fala, tem que cuidar do coração, tem que cuidar do rim. Mas isso todo mundo, sim, mas o diabético mais. Negócio periférico, bom, um monte de coisa. Aí vem a pessoa e fala, não, mas essa medicação ajuda no rim, ajuda na. Parece ser muito bom. Então, tem pessoas que tomam isso, que nem eu tomo insulina, normal, o resto da vida. Sim. Até porque mesmo para emagrecer, tem pacientes que nunca vão tirar a medicação. Eles vão ter que ficar com uma dose de manutenção o resto da vida. Porque senão ele para de tomar, ele volta a ganhar peso. Então, na maioria das vezes, vai sempre ficar com uma dose, mesmo que mínima, tem que ficar com uma dose de manutenção. O que muda é que não vai ficar na dose tão alta, otimizada, que a gente está usando para perder peso, mas vai ficar com uma dose. Até porque a semaglutida é uma medicação feita para pacientes diabéticos inicialmente. A gente descobriu que conjuntamente ela tem uma perca de peso, que está ajudando, enfim, muitos pacientes obesos nessa perca e conseguir manter o peso posteriormente, mas ela é uma medicação que foi feita inicialmente para pacientes diabéticos e que tem bons resultados para pacientes diabéticos, principalmente nessa parte de proteção cardiovascular, proteção renal. O Mounjaro também nos estudos está colocando até que aparentemente é superior à semaglutida. Melhor que o outro? Mas, por enquanto, em estudos comparativos, ainda fica como a semaglutida sendo superior por, de fato, ter estudos mais longos e dados mais confirmatórios, de fato, que a gente tem. Isso e as reações que eu tive? É normal, é comum, tem efeitos colaterais para todo mundo? Porque tem um amigo nosso que você conhece, o Dr. Ramuto, que ele falou, Gozado, eu tomo esses negócios, sinto nada. Efeito colateral é igual a qualquer remédio. Tem sempre pacientes que vão ter mais efeitos, pacientes que vão ter menos efeitos, depende do organismo de cada paciente. Mas ele tende, de fato, a dar bastante empachamento, porque vai deixar a comida muito mais tempo parada no estômago, então fica mais... Esse empachamento é o cara ficar empachado, né? Que é o que eu sentia. Sim. Mas isso eu sou leigo. Isso não faz mal, porque eu não ia no banheiro, eu não evacuava. Ele vai diminuir o fluxo evacuatório, porque a comida tende a ficar mais tempo no estômago, ela vai demorar mais tempo para ser digerida, então vai demorar mais tempo para fazer bolo fecal. Então precisa aumentar a quantidade de fibra, precisa beber água para quando você for no banheiro, de fato,
essas fezes estarem mais hidratadas e você conseguir evacuar. Mas tem paciente que fica alguns dias a mais sem evacuar, a gente já orienta no começo do tratamento. O empachamento porque ele vai diminuir, vai deixar mais tempo essa comida parada no estômago, então vai demorar mais tempo para esvaziar e vai fazer com que, teoricamente, você fique mais tempo saciado e coma menos. É isso que a gente quer que aconteça. E aí é o seguinte, não tem problema de eu ficar com a minha digestão mais lenta. Isso não tem problema para o corpo. Não, a única coisa que a gente orienta é que nem tem certas medicações que a gente vai orientar. A gente vai ter que tomar um cuidado maior, por exemplo, nas primeiras 4 semanas. O exemplo clássico é o anticoncepcional. Que são medicações que têm um limiar, ficam perenes, então ficam sempre na mesma dosagem no sangue. Quando a gente entra com alguma medicação, principalmente o Mounjaro, já se tem estudos que para semaglutida não afeta nenhuma medicação oral, afeta a absorção, mas para tirzepatida, que é uma medicação mais potente, tem estudos que se você usa, não optamos por usar, por exemplo, anticoncepcional oral. Porque como vai diminuir muito a absorção, então vai demorar mais tempo para essa medicação ser absorvida, pode ter um pouco de perda de efeito. Mas, segundo bula, se você for manter a mesma dose, depois de 4 semanas também volta a ser 100% seguro, porque aí seria o tempo para o seu organismo se adaptar e entender que esse vai ser o novo funcionamento de esvaziamento e fluxo do intestino. Como é que aí a pessoa chega lá, tem uma anamnese. Anamnese é um estudo do que a pessoa acha que tem, vai falando para o médico sente, não sente. Aí tem quais casos que a pessoa não pode tomar essa medicação? Existe isso? Existe. Também isso varia da semaglutida para tirzepatida, mas a gente não tende a dar para medicação para menores de 18 anos. Pacientes gestantes também não podem tomar. Tem alguns médicos que contraindicam em uso de medicações conjuntas a medicações psiquiátricas ou neurolépticos, mas isso não tem estudos científicos que comprovam que reduziria efeito a alguma outra coisa. Mas isso vai depender mais de cada paciente, de como ele de fato usa as medicações, de uso contínuo, se ele é um paciente que a gente sabe que a gente vai conseguir acompanhar ele de perto, vai conseguir pedir exame, ver as coisas com mais frequência. Se ele é um paciente, por exemplo, que já teve pancreatite, aí a gente vai tender a não passar. Se ele é um paciente que já tem um monte de pedra na vesícula, também a gente vai ponderar. Então depende, não tem assim, pode isso, não pode isso. A gente vai ponderando de acordo com cada paciente. Menor de idade não pode tomar. Então, já tem alguns estudos com a semaglutida, que é o Ozempic, em pacientes de 16 anos, que tem estudos bons, aparecendo que não está tendo grandes efeitos colaterais, mas o que a gente se tem por enquanto aqui no Brasil é que são pacientes maiores de 18 anos. E tem um limite porque o cara chega, eu vi acontecer dela assim, o cara chega, você fala, não, vamos... Desculpa que eu confundo sempre. Qual é a mais fraca? A semaglutida. Vamos utilizar a semaglutida para você ir devagar o café. Não, eu quero logo como é que chama? Mounjaro. Eu quero logo o Mounjaro, porque a minha amiga perdeu 10 quilos no mês e não sei o que lá. Como é que o médico baliza isso? Isso é pessoal, não tem assim, tem que ser desse jeito ou não tem que ser desse jeito. Mas assim, eu acho que se é um paciente que quer ter uma perca de peso não muito grande, então ele não precisa de uma perca tão efetiva, tão imediata, ele tem a possibilidade de gastar um pouco mais de dinheiro, então ter um tratamento um pouco mais longo, então pra gente ter uma perca de peso um pouco mais devagar, mas um pouco mais segura, porque vai dar menos efeitos colaterais, então reduz outras complicações que a gente poderia ter no meio do caminho, aí também vai ser ponderado, mas tem médico que prefere já entrar com o Mounjaro, tem médico que vai preferir entrar com a semaglutida. A única coisa que muda é a dose mínima do Mounjaro, que é a tirzepatida, é 2,5 miligramas. Isso é a caneta, né? E a semaglutida, que é o Ozempic, é 0,25, ou seja, é uma dose muito menor de uma molécula que é menos potente. Então, que nem se a gente for entrar com a dose máxima do Ozempic, é
do Wegovy, né? Que eu tenho até um. É 1,7 miligramas, ou seja, ele é basicamente metade da dose mínima do Mounjaro. Então, o paciente também tem que entender que vai mudar em relação à dose do que a gente vai acabar mexendo. Não só em relação a qual que é a molécula. E se o cara começar a sentir essas coisas que eu senti, ele tem que ir no médico avisar o que está acontecendo? Tem. A gente pede para acompanhar e ficar em conjunto com o médico que está acompanhando. Vamos ser realistas. Não é, então, para a população mais normal do país. É caro esse remédio. É caro, ainda não caiu patente. E acho que ainda falta um tempinho para cair a patente do Ozempic. Então é um tratamento caro. É. O SUS não oferece? Não. A média é uns R$1.000 por mês. Mas nem se vocês médicos pedirem, ó, precisa no SUS e tal, eles não trazem? Não, não. Nem para obeso mórbido? Não. O que as pessoas têm que entender também é que isso não é uma cura da obesidade. É igual quando saiu a bariátrica. Todo mundo fala, agora nunca mais existirá pacientes obesos. Não. Tem medicações que servem para algumas coisas, a cirurgia serve para outros pacientes. Então tudo tem que ser avaliado de uma forma em conjunto. Porque senão já não existia mais pacientes obesos quando apareceu a cirurgia bariátrica. Tava todo mundo já magrinho. Inclusive nós temos aqui um amigo, Marcão da Fiel, que fez alguns episódios conosco. Ele tinha 216 quilos, alguma coisa assim. Agora está com 194 e ele está esperando para... Você sabe porque você indicou o tratamento para ele no São Camilo. A gente agradece ao Hospital São Camilo. Como é que chama lá o centro? Promove. A Promove do Hospital São Camilo. A gente tem que fazer bastante propaganda disso, porque é totalmente gratuito e eles tratam os pacientes com uma consideração. Marcão ficou absurdamente surpreso. Porque o que é ruim, todo mundo fala, né? Quando é bom, aí, bom é obrigação. Mas também tem que elogiar. O pessoal está lá, está trabalhando e tratando todo mundo com carinho. E o Marcão, para poder fazer a cirurgia bariátrica, tem que chegar a 190 quilos. Não é assim, ele já perdeu não sei quanto, aí 20, não sei quanto, mas ainda tem que perder mais. Por quê? Porque tem peso máximo para fazer a cirurgia, porque vai ter risco de anestesia, tem outras coisas. Por isso que eu falo, nada é 100% efetivo. Tudo depende do paciente, o que ele tem problema de saúde, o que vai precisar fazer, o que não vai, como que vai ser a cirurgia, qual vai ser o tipo de cirurgia. É igual os das medicações. E essa aplicação, Ju, nós estamos falando é que você explicou. É uma medicação cara, não é para qualquer... infelizmente, o público geral pode não ter tão fácil acesso. Mas a aplicação ela é simples, a pessoa mesmo. Não tem risco de o cara, de repente, pôr uma dosagem, de se apertar um negócio e se encher de Mounjaro, aí sei lá. As canetas, elas vêm com doses, né? As canetas da semaglutida, que é o Wegovy e o Ozempic, são diferentes da caneta do Mounjaro. A caneta do Mounjaro, que vende aqui no Brasil, ela é dose única. Então, dentro da caneta vai vir uma dose e vão vir 4 canetas dentro. Então, o tratamento de um mês. Vão vir 4 canetas de dose única. Então, ele só vai pegar, colocar no subcutâneo e aplicar. E é barriga? Pode ser qualquer área de subcutâneo. A gente indica sempre ir rodiziando as áreas para não dar fibrose, nenhuma outra complicação. Mas a gente relata aqui em região abdominal, então nessa gordurinha que a gente tem na pochetinha. A parte da perna, no vasto lateral, pode aplicar em glúteos também, em braço. A gente explica para o paciente lugares que... Não, são lugares específicos que tem subcutâneo. Porque tem lugar que não tem subcutâneo? Tem, mas não o subcutâneo que a gente quer para aplicar. Esses são os principais lugares, mas aí a gente mostra geralmente uma tabelinha para o paciente, aplica aqui, aqui. Às vezes tem algum lugar que ele se sente mais seguro para aplicar, que ele acha que doa menos. A gente vai conversando os lugares que ele pode aplicar e como ele vai rodiziar, igual o lugar da insulina. Tem paciente que prefere aplicar sempre na barriga, só vem mudando o lugar. O que me falaram que tinha que ser ou aqui na frente aqui, ou do lado de fora, externo do corpo. Que é onde tem mais. Porque é onde tem mais gordurinha.
Pra gente evitar que você pegue o músculo, né? Se pegar o músculo, o que acontece? Pode dar um monte de coisa. Ah, pode? Pode. É difícil pegar o músculo, porque o músculo é mais... Mas é por isso que a gente opta por lugares que tem um pouco mais de subcutâneo. Então, assim, eu não vou pedir pra você aplicar num lugar onde eu sei que tem pouco subcutâneo e tem mais chance de você pegar o músculo. Então, eu vou querer um lugar onde a gente sabe que tem um pouquinho mais de tecido adiposo, um pouquinho mais de subcutâneo. E se o cara, porque aconteceu que eu vou falar é real, você sabe, acho que você até sabe. Teve um cliente e tal que era para aplicar, não sei, não sei. Vamos falar que era 0,1 e o cara aplicou 1. O cara falou, não, você podia ter morrido. Pode acontecer? Porque a caneta do Ozempic é diferente. Ela tem cliques igual a caneta de insulina. Que nem chutou. Tec, 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 tec. E aí tem uma dose máxima que ela atinge. A caneta ela vem para 4 doses da dose que a gente passa. Então assim, vou passar uma caneta de 1 miligrama. Aí nessa caneta vão vir 4 doses de 1 miligrama. Mas eu consigo fracionar a caneta. Ou seja, eu consigo falar, se você fizer 20 cliques, vão ser equiparados a X da medicação. Então, vão ser 0,25, por exemplo. Então, ele vai conseguir usar essa caneta mais do que um mês. Porque a gente vai fracionar as doses dentro da caneta. Mas, segundo bula, o ideal é depois de aberta não ficar mais de 6 semanas. Mas tem relatos que depois de até 8 semanas é seguro manter a medicação. Mas a gente não mantém mais que 8 semanas aberta. Eu vou exagerar. O cara eu tomo 50 unidades por dia, então eu vou de insulina. Aí eu aplico. Mas se o cara fala, eu vou emagrecer, por mais que tem louco para tudo, ele vira 50, aplica, vira mais 50, aplica, vira mais 50, aplica, e aí? Fala, agora é isso aí, de vez de um mês eu vou emagrecer uma semana. Ele vai tender a ter muitos efeitos colaterais, passar mal, pode ter hipoglicemia severa, porque aí de fato tende a dar uma hipoglicemia um pouquinho maior. Aí vai ter um monte de efeitos colaterais. Pode até chegar a óbito? Pode. É bom não brincar, porque eu já ouvi isso aí, tudo que eu estou falar é absurdo, não. São casos concretos que nós ouvimos. De o cara achar, que uma vez por semana o quê? Eu vou tomar logo 4 vezes por semana para ir rápido. Então, sabe, tem que seguir a orientação médica de forma rígida e qualquer efeito tem que procurar do seu médico. Porque pode ser que existe alergia, ainda existe alergia a medicamento? Sim. Existe isso. Que antigamente... Pode ter anafilaxia, que são as alergias muito graves. Pode ter alergia local, então às vezes ele não troca, porque ela vem com várias agulhas, né? Que você vai trocando semanalmente a agulha. Às vezes a agulha fica, não troca a agulha, aí essa agulha fica velha, pode acabar fazendo uma reação local. Ou o paciente começa a aplicar sempre no mesmo lugar, aí começa a gerar também uma necrosezinha, um machucadinho, formar algum abscesso. Pode ter várias coisas que ele pode ter de feito. E se de repente o cara, sei lá, você tem alergia a medicamento? Você vai no hospital, o cara te pergunta, tem alergia a medicamento? Eu sempre falo, que eu saiba, porque como eu convivo no meio médico, eu já ouvi falar de colegas seus o seguinte, tem vezes que uma dosagem mínima, o cara nunca teve reação, e daí ele tem uma reação muito forte. Até anestésico, porque ele nunca teve, o cara entra em choque anafilático, não sei o quê. Então eu falo, a barbeiragem e tal. Não é que foi barbeiragem. Desculpa. Não é que foi barbeiragem. É que de repente pode acontecer de uma hora de eu desenvolver uma alergia. Pode, é mais difícil, mas pode. E como é que eu falo isso pro meu? Como é que o médico vai saber se eu tenho ou não? A maioria das vezes só vai saber se eu usar e tiver alguma reação alérgica. Mas essa reação, ela pode ser fatal? Pode. Qualquer alergia pode, mas a qualquer coisa que você tenha. Tem alguns testes que a gente faz para alergia.
testes ou prick teste, que é um tipo específico para algumas coisas, mas a gente não tende a ser um exame que a gente vai fazer para todos os pacientes. Vamos testar alergia a tudo que existe no mundo. Pelo, não tem como, e não faz nem sentido a gente gastar todo esse dinheiro. Não, e aí é o seguinte, o cara, então não tem essa de eu começar pelo medicamento para emagrecer o mais fraco e depois, se não der problema, eu passar para o outro. Eu posso começar direto do outro? Sim, pode começar direto, mas também se o médico quiser avaliar, porque às vezes você começa com a molécula mais fraca, tem uma perda de peso efetiva, não precisaria chegar a migrar para uma medicação um pouco mais forte. Eu acho que assim, isso é muito pessoal de médico para médico, como que eles manejam, o que prefere, porque isso não é um consenso, não é assim, tem que ser desse jeito. Mas tem médico que fala, não, vamos. É aquilo que eu falei, vamos, o que você pretende? A gente tem um tempo mais prolongado, a perca de peso é uma coisa que vai melhorar muito a saúde imediata. Então, assim, não, a gente você consegue pagar o tratamento por um período um pouco mais prolongado, você não vai precisar abandonar o tratamento no meio. A gente pode começar com uma molécula que seja um pouco mais fraca, que a gente já sabe que tem muito mais estudos em relação a benefício, de fato a risco cardiovascular, outras melhoras que vão vir conjuntamente, porque a gente tem que lembrar que essa medicação, para o médico, o benefício não a gente só quer que o paciente perca peso. Óbvio, a perda de peso melhora uma infinidade de coisas. Então, paciente que tem esteatose hepática, que tem gordura no fígado, vai diminuir essa gordura. A gente sabe que tem pacientes que melhora 100% da esteatose, então dessa gordura hepática, que ele teria que mudar estilo de vida, então começar a fazer atividade física, começar a fazer dieta, e a medicação já mostrou que de fato ela reduz essa esteatose. Então, a gordura visceral, que é essa gordurinha que a gente tem de barriguinha, eu não. Reduz também, e tudo isso vai trazer benefícios para o paciente. Então, a gente quer que reduza o risco de ele infartar, o risco de ele ter um AVC. Então, a gente pensa no bem-estar geral do corpo do paciente, não só o peso. Eu sei que a tendência a gente só quer emagrecer porque eu quero ficar magro. Não, a gente quer que a magreza é conjunta com outras coisas, não que seja uma magreza extrema, que você fica um paciente saudável, eutrófico e que traga outros benefícios em Mas conjunto. A maioria que te procura é estética? A maioria é estética. Eles querem emagrecer para ficar bonito. Exato. Mas esteticamente... Eles não pensam, é o cardiovascular, não, o rim, mas aí faz... não sei o que do fígado. Não. Mas é aí que vem a parte do médico de mostrar pra ele o porquê a gente tá fazendo isso também. Pra ele não desistir igual eu. E até porque depois ele tem que entender que talvez a gente tenha que manter a medicação muitas vezes o resto da vida. É sério? E ele não vai tirar. Porque assim, tem que entender também que é uma medicação que vai fazer você perder peso. Se a gente tira essa medicação, a tendência é você voltar a todos os hábitos que você tinha antes. A fome vai voltar igual, a vontade de comer vai voltar igual, vai parar de ter o empachamento, então a tendência é você voltar a comer e voltar a ter os hábitos e voltar a reganhar peso. Mas você sabe que no meu caso, depois que eu parei de tomar, acho que eu fiquei uns 20 dias ainda. A medicação ela tem um período... Deus que me perdoe, eu falava, não, mas eu já parei, é coisa da minha cabeça. Não, à noite eu estava empuxado de novo, e aí o que aconteceu? Eu mesmo, que eu comia muito tarde. Tipo, eu adoro comer 22, 23 horas e ia dormir. Meu pai sempre falou, é assim que se engorda porco. Você come e deita. É assim que se engorda leitão. E aí ele falava, você está agindo como um leitão. Você vai engordar igual. E depois a gente pensa, com esse negócio eu não conseguia. Depois de um tempo, é assim, ó. Nós vamos esclarecer, estou falando no meu caso. Eu ficava entuchado, parecia que eu tinha comido um boi. Mas eu tenho cabeça de gordo. Eu olhava e falava, não, mas acho que esse docinho cabe. Doce não, porque eu sou diabético, não sou no comer. Mas se não, mas esse bifinho aí vai ficar aí até amanhã, tadinho. Não vamos deixar ele sozinho. É cabeça de gordo. E aí eu fui perdendo porque eu passava mal. Eu passava mal de verdade. Eu não dormia a noite inteira. Então, chega uma hora que você falou, eu durmo ou eu paro de comer. Aí
eu comecei a comer mais cedo. Isso para mim foi positivo. Agora, essa queimação gástrica, me falaram que diminui o suco de não sei o que, esse remédio. Diminui, não? Liberação de suco gástrico? É. Não, é que vai ficar mais tempo a comida lá. É que o principal é a sensação de empachamento, né? Então reduz o esvaziamento, a comida fica mais tempo dentro do estômago, você fica mais tempo saciado. Mas é o que eu sempre falo para os pacientes. Se você quiser comer, fala, eu vou comer, você vai conseguir comer. Só que você vai passar mal depois. A tendência é exatamente isso que a medicação faz. Então, se começar a ficar cheio a ponto de você falar, não, eu estou cheio, não vou comer. Mas se você quiser arrumar um jeito de comer, você consegue arrumar um jeito de comer. Não, você vai passar mal e fala assim, não, mas eu prefiro passar mal. E tem cabeça de gordo. Isso é cabeça de gordo. Porque por isso que quando o cara vai fazer aquela cirurgia e tal, às vezes tem que passar fazer por acompanhamento um psicólogo, né? Pra tirar esse... Não, eu não tô... Eu lembro que eu tinha eu já fiz de tudo, né? Por isso que eu sou magro hoje em dia. Porque eu já fiz de tudo. E tinha o vigilante do Pedro, que aí emagrecia. Tá? Aí o cara falava assim, quando você achar que está com fome, fala, eu não estou com fome, eu estou com sede. Mas aí eu brigava com o meu cérebro. Eu falava, eu não estou com fome, eu estou com sede. E ele falava, não está com sede, você está com fome. Você entendeu? Então, e essa medicação é terrível. Agora, segundo a doutora Juliane, a maioria dos médicos, elas têm benefícios realmente grandes. A pessoa é magra, porque não tem isso. O cara já é magro, falando sério. Aí chega lá e fala, não, eu preciso emagrecer. Aí você olha ele e fala... Não, mas é exatamente por isso que as medicações começaram a ser controladas. Antes você podia ir na farmácia comprar, quando virou esse boom... Era totalmente liberado. Ninguém sabia, então. É porque é aquela coisa, né? Uma pessoa famosa, ela começa a tomar, e aí isso aparece na mídia, e aí todo mundo quer conhecer e descobrir, tanto que antes, essa medicação já é uma medicação antiga, que a gente usa para paciente diabético há um tempo. Ela já é antiga? Já, a semaglutida, né? Que é o Ozempic. E aí deu um boom, e não é que era uma medicação que tinha acabado de aparecer, é porque em algum momento a gente tem essa facilidade de ir pra mídia e virar uma coisa comercial. Começou a acabar nas farmácias, né? E aí quem precisava realmente não conseguia comprar. E assim, aí aquele uso indiscriminado, não sabe como que usa, por que vai usar, como que tem que usar, então passou a ser uma medicação controlada por causa disso. Apertaram tanto o cinto que prejudicaram quem é realmente diabético. Que nem, eu tomo Schultoff, eu sou diabético. Eu não quero tomar Schultoff, é o quê? Alguma dessas? Não. Aí eu não emagreci, isso aí muito pelo contrário. Eu acho que a insulina, arrisco a dizer, no meu caso pessoal, que ela dava uma engordadinha. Resultado. Eu preciso agora, e tem um limite, então eu preciso ter uma dosagem. Eu tomo uma caneta a cada 5 dias, então são 6 canetas meio. Cada caneta custa R$100, 110, com desconto laboratório. Aí, a receita tem validade, você tem que comprar a dose total. Eu, graças a Deus, tenho filha médica em casa, então ela me dá a receita. Agora, e quem não tem, gente, e é diabético? Às vezes ele fala, eu tenho dinheiro para comprar uma caneta de R$100. Daqui até uma semana eu vou ver para comprar outra. Você entendeu? Só que aí ele usa a receita. Aí, não, mas a receita é uso contínuo, vale, tem farmácia que aceita, farmácia que não. É uma confusão. Aí o cara não tem isso, né? Ele tem que ir no posto de saúde e pegar outra receita toda hora. Complicou para quem não tem nada com isso, né? Complicou um pouco. Por causa desse negócio dos caras que querem ficar magrinho. Sim, também. Pô, e será que o pessoal não enxerga isso? É porque aí se libera também a prescrição, é o que estava acontecendo antes. Então, um monte de paciente usando uma medicação que não sabe corretamente para que serve, como que funciona, como que vai usar, como que não vai usar. Mas a insulina não é diferente dessa daí?
Sim. Eles não tinham que ter falado, ó, insulina não. Mas não é Porque qualquer nenhum cara vai querer comprar insulina, tá? Mas não é qualquer insulina, não é NPH e é regular, que essa vale 6 meses, pega no posto, é outra. O Schutoff é outro tipo de insulina, depende. São coisas específicas. Bom, e primeiro, você não está indicando isso para ninguém. Assim, não é que você está aqui, você está explicando o que acontece, mas cada um que consulte o seu médico, Sim. certo? Tenha uma consulta, faça a consulta com o seu médico, esclareça tudo, não fique com dúvida, porque aqui é um geralzão, né? A gente dá um geralzão. Só para o pessoal saber, aí a menina é magra. Sabe aquelas magrinhas, que nem a diretora. A diretora está sumindo em pé. E aí ela chega lá e fala, oh, tudo bem, doutora, eu quero emagrecer. Você olha que visivelmente não tem. O que você fala para a pessoa? Não. Você não receita. Não, você tem que explicar para o paciente o tipo, para que serve a medicação, qual que é a meta da medicação. E se ela não tiver indicação, não tem porque você prescrever a medicação. Perfeito. Porque não tem pessoas que. Como é que chama o termo? Tem um termo. Que o cara, quanto mais emagrece, ele se olha no espelho e acha que tá gordo ainda e ele vai querer emagrecer, e ele não come, ele enfia o dedo na garganta para vomitar. Tem um termo. Anorexia. Como é que é? Anorexia. Anorexia. E aí, isso aí pode ser um fator que o cara vai atrás porque ele é anorexo. Você já pegou um caso assim? Não, mas já peguei pacientes magros querendo tomar para ou manter a magreza sem precisar de grandes esforços, ou para perder os 2 quilinhos que ele quer perder e que ele não consegue perder. Existe de tudo, e aí faz parte do médico mostrar para ele de fato o que faz, porque assim, não adianta nada a pessoa tomar a medicação para emagrecer se ela não mudar os hábitos dela. Então, assim, vai precisar começar de fato a fazer dieta. A medicação não é um remédio milagroso. Então, assim, junto com isso tem que vir atividade física, tem que vir mudança de hábitos alimentares, tem que começar a fazer acompanhamento psicológico se é uma coisa mais relacionada à compulsão. A gente pensar em tratar, por exemplo, uma ansiedade, se a pessoa tá ganhando peso por conta de fato ter uma compulsão um pouco mais severa. Então, assim, não é só perca de peso, mesmo que a pessoa tenha um sobrepeso, ela tem que mudar muitas coisas na vida dela para quando ela perder esse peso. Se a gente for retirar a medicação em algum momento, desmamar a medicação e tirar, para ela conseguir manter esse peso. Senão, a gente só coloca uma medicação, ela de fato vai perder peso, porque vai perder peso na maioria das vezes. E a gente vai tirar, vai passar um ano, ela tá com o mesmo peso que ela tava antes, se não tiver com mais. E aí ela volta com injeção de novo. Aí vira um ciclo meio vicioso. Por isso que alguns pacientes a gente vai desmamar a medicação, reduzir, mas não vai conseguir tirar ela totalmente. Vai ter que deixar uma dose de manutenção. Caramba, mas daí o cara vai ficar que nem eu, com insulina o resto da vida? Sim. Será que não vai descobrir alguma coisa para a insulina parar? Não, isso não está na hora. Mas é assim, eu não sabia que esse remédio tem gente que fica. Paciente diabético, por exemplo, muitas vezes vai ficar o resto da vida com essa medicação. É uma medicação que tem benefícios, Mas daí ele não redução de tira, risco. digamos, o Schutoff, no meu caso. Não, a gente pode associar. Caramba, meu, vai juntando tudo. Aí até conseguir, enfim, se em algum momento conseguir reduzir a glicemia, deixar uma glicemia mais controlada, a gente começar a reduzir um, reduzir outro. Mas aí vai dependendo de como que a gente tá seguindo, como que tá sendo essa perca, como que tá a redução, como que tá a glicemia. Então, isso é muito pessoal de cada Hoje em paciente. dia, então, no mercado tem 2 produtos. É isso. São 3, né? Porque tem 3. nome comercial. Então, vamos lá. Quais são os nomes comerciais? Agora dá um finalzinho para nós acabarmos assim, dá só um releasezinho. Eu tomei o Igov. Que é a semaglutida. Que é a semaglutida. A semaglutida tem o Igov e o Ozempic. A semaglutida me fez passar mal pra cacete. Ela tende a dar um pouco menos de efeitos colaterais do que o Ozempic, mas ela dá esses efeitos. E a tirzepatida é o Mounjaro. Bom, a semaglutida é o Igov. O Igov e o Ozempic. E o Ozempic. É horrível. Eu prefiro ficar gordo. Depois, qual é o outro?
A tirzepatida, que é Tirzepatida, tem algum nome? Monjaro. Ah, esse é o Monjaro. Esse é o Monjaro. Monjaro, essa aí é pior. Não, é o mais eficiente, Não, né? de efeito. Ou é cada paciente? Não, não tem de dar aumento de efeitos colaterais. Isso meio que Essa é mais efetiva. porque ela vai agir tanto como agonista de ARP1, que é a semaglutida, quanto em conjunto a agonista de GIP. O médico receita uma e outra de acordo com o quê? Do tamanho da pessoa, da necessidade de emagrecer. Que nem o Marcão, você conhece o Marcão? Ele começou a tomar não sei o quê, não sei o que. E era uma dose de entrada, mas já era grande. Aí ele teve que ir para uma dose imensa, porque não dava resultado. Ele falava, não está fazendo efeito. A gente pode aumentar Mas todas elas, a gente pode aumentar bastante. era obeso. Isso é obesidade. Sim, obesidade. E aí precisa... Ele é obeso mórbido já, né? Obeso grau 3. Precisa tratar, aí já é questão de tomar cuidado com a vida. Sim. Então, para ele, o Dr. Ramute ofereceu na Emagrecento o tratamento para ele poder tomar medicação, e ele está emagrecendo, mas o dele é questão não é brincadeira, a pessoa não é bonita, não é querer ficar bonitinha, não, o negócio é sério. E o outro nós já falamos da Wegovy, do Monjaro e do Ozempic. E o Ozempic, são as 3 substâncias que tem. As 3 vendem no Brasil com receita. É totalmente permitido desde que o médico indique. Porque precisa também de receita controlada. Receita controlada é aquela que vai com a cópia. Isso. Uma fica dentro da farmácia? Tá, e me fala uma coisa, só porque nós temos que ver o Código Penal dos crimes contra a saúde. Tem cara que tira xerox, né? Porque hoje em dia o negócio é muito perfeito. Você faz uma xerox, parece que é. E fica com aquela receita, altera a data, não sei o que, alteração. É crime, hein? Toma cuidado. Essa receita, o médico toma algum cuidado para emitir ela maior, para evitar esse tipo de... Você sabe que o pessoal frauda até dinheiro, imagina... Ela não é uma receita numerada, igual, por exemplo, as receitas azul e amarela, que são aquelas que tem um talonário, que você sai com um chequinho. Parece um chequinho. Essas são numeradas. Esse é um controle maior ainda. Então, cada receita que sai tem um número, e esse número é checado posteriormente. Para ver se existe, se não é duplicada. Mas as medicações de dupla via não, só são medicações que vai com dupla via, e a gente espera que a pessoa seja consciente ou não. Tá, me fala se você quer esclarecer mais alguma coisa, você enquanto não médica, enquanto pessoa da população. Você também, Gabizinha. Você quer tomar umas doses para emagrecer mais? Porque o cemitério tá cheio de cova lá. Não, acho que só as pessoas têm que entender que medicações não são qualquer coisa, não é qualquer pessoa que pode tomar, não tem que ser automedicação, tem que ser conversado, tem que ser falado com o médico, entender quais são os riscos, quais são os benefícios, o que isso pode trazer de complicações, porque existem complicações. Então, assim, você tem um acompanhamento para saber o que está sendo feito, e não ser feito de forma... que você viu na internet, que sei lá quem tomou e ficou magro. GPT. Exato. Então, não tem outro jeito. É passar pelo médico, fazer uma boa anamnese e ver se você... Porque existem casos, presta atenção, vou fazer a pergunta bem clara. Existem casos em que a pessoa não pode tomar esse medicamento. Sim. Existe. Então, tomara que não, mas você pode ser uma delas. Vamos tomar muito cuidado. Está aí, o mercado inova. A estética hoje no Brasil acho que não é no Brasil, é no mundo. Né? A estética é uma coisa que dominou. Então, a evolução será constante, mas com responsabilidade. Né? Eu vou agradecer a doutora Juliana Oliveira. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Até mais.